Sensores de proximidade. Os sensores de proximidade podem ser digitais ou analógicos e verificam a presença de objetos quando há aproximação da face do sensor. Existem 4 tipos principais de sensores de proximidade, sendo os indutivos, capacitivos, ultrassônicos e ópticos. Para a correta especificação e aplicação, é fundamental entender como eles operam e para que aplicações são indicados. Classificação dos sensores com relação ao tipo de saída. Fundamentalmente, as saídas dos sensores são classificadas em 2 categorias: discretos, também chamados de digitais, e analógicos, também conhecidos como proporcionais. Sensores digitais fornecem um simples sinal lógico de saída, 0 ou 1. Por exemplo, um termostato que controla o ar-condicionado de uma casa é um sensor digital. Quando a temperatura dentro de um quarto está abaixo do set point, valor desejado de temperatura, do termostato, sua saída é 0, mas quando está acima, o termostato comuta e fornece um valor 1 em sua saída. Desta forma, o sensor digital não fornece informações sobre o valor corrente que está sendo medido, somente aciona sua saída se o sinal de entrada estiver acima ou abaixo do set point. Por exemplo, se o termostato tem seu set point em 70 graus e a temperatura estiver abaixo deste valor, como por exemplo 69, 30 graus ou 60 graus, o sensor continua enviando um sinal 0. A figura 57 exibe um exemplo do sinal de saída de um sensor de proximidade. Os sensores analógicos fornecem um sinal analógico de saída que pode ser tensão, corrente, resistência, entre outros. Quando os sensores são usados com controladores lógicos programáveis, CLP, geralmente são conectados a entradas analógicas do CLP. Um exemplo de sensor analógico é aquele que mede o nível do fluido de combustível no tanque de um automóvel, que é um potenciômetro operado por uma boia. Quando o nível aumenta, há variação da resistência de saída do potenciômetro, sendo um instrumento indicador de nível nada mais que um ohmímetro calibrado para a escala do nível do tanque. A figura 58 indica a saída analógica de um potenciômetro utilizado para a medição de deslocamento. Sensores de proximidade indutivos. Como todos os sensores de proximidade, os indutivos estão disponíveis em vários tamanhos e formatos, como mostra a figura 59. Como o nome indica, sensores indutivos atuam baseados no princípio da variação da indutância de uma bobina, quando um elemento metálico ou condutivo passa por suas proximidades. Devido ao seu princípio de operação, os sensores de proximidade indutivos são usados somente em objetos metálicos. Para entender como os sensores indutivos funcionam, considerem o diagrama de blocos em corte da figura 60. Montada dentro do sensor, em sua face esquerda, está uma bobina que é parte de um circuito sintonizado de um oscilador. Quando o oscilador está em operação, há um campo magnético alternado denominado campo do sensor, produzido pela bobina. Esse campo magnético irradia através da face do sensor, que é não metálica. O circuito do oscilador é ajustado de maneira que, quando elementos não metálicos, como ar, estiverem nas suas proximidades, o circuito continua a oscilar e a saída do dispositivo fica em nível baixo. Componentes básicos do sensor indutivo. Bobina. A bobina e a montagem em núcleo de ferrite geram um campo eletromagnético a partir da energia do oscilador. Oscilador. Fornece a energia necessária para a geração do campo magnético das bobinas. Circuito de disparo. Detecta mudanças na amplitude da oscilação. As mudanças ocorrem quando um alvo de metal se aproxima do campo magnético irradiado pelo sensor. Circuitos de saída. Quando uma mudança suficiente no campo magnético é detectada, a saída em estado sólido fornece um sinal a uma interface para um CLP ou máquina. O sinal indica a presença ou ausência de um alvo de metal na distância do sensor. Quando um objeto metálico, aço, ferro, alumínio, etc., chega próximo à face do sensor,
como ilustra a figura 61, o campo magnético alternado induz a circulação de correntes parasitas no material. Para o oscilador, essas correntes acarretam perdas de energia. À medida que o alvo se aproxima, as correntes aumentam, fazendo com que a amplitude da saída do oscilador seja reduzida. Até um ponto em que a amplitude do oscilador não seja menor que o valor linear do circuito de disparo, a saída do sensor permanece em nível baixo. Entretanto, à medida que o objeto se move, as correntes parasitas fazem com que o oscilador pare. A figura 62 demonstra o comportamento do oscilador de acordo com a aproximação do objeto. Quando isso acontece, o circuito de disparo sente as perdas da oscilação de saída e causa um chaveamento na mesma, fazendo com que a saída do sensor fique em nível alto, como indica a figura 63. A distância sensora de um sensor de proximidade é a máxima distância que um alvo pode atingir da face do sensor a fim de este detectá-lo. Um parâmetro que afeta a distância sensora é o tamanho, diâmetro da bobina do sensor. Pequenos diâmetros, aproximadamente 1/4 de polegada, têm distâncias sensoras típicas de 1 milímetro, enquanto que sensores com grandes distâncias, aproximadamente 3 polegadas, têm distâncias sensoras na ordem de 50 milímetros ou mais. Característica do sensor em relação ao alvo. É fundamental compreender que os catálogos dos fabricantes sempre descrevem a distância sensora nominal, considerando um objeto alvo padrão de aço, denominado alvo padrão. Distância sensora é a distância máxima da operação para o qual o sensor é projetado. A figura 64 ilustra a distância de operação para um sensor indutivo. Outros pontos importantes que devem ser observados para determinar o alcance do sensor são o tamanho e a forma do alvo. Dessa forma, alvos planos são preferíveis, pois os arredondamentos podem diminuir o alcance. Os alvos menores que a face ativa do sensor tipicamente reduzem o alcance, e os maiores que ela podem aumentar o alcance, como películas, folhas e filmes metálicos. É preciso considerar ainda que os metais distintos têm valores diferentes de resistividade, que limita as correntes parasitas. Assim, o tipo de metal afeta a distância sensora. De acordo com o tipo de material a ser utilizado, é necessário um fator de correção da distância sensora, como para o aço doce, aço inoxidável 0,9, alumínio 0,45, bronze 0,4. A figura 66 apresenta os fatores de correção para esses materiais. Sensores blindados. Os sensores indutivos podem ser blindados ou não blindados. A construção blindada inclui uma faixa metálica que envolve o conjunto núcleo de ferrite / bobina. Já os sensores não blindados não possuem essa faixa. Para os sensores blindados, há um campo magnético mais direcionado, o que contribui para o aumento da precisão, da direcionabilidade e da distância de operação do sensor. A figura 67 compara os sensores blindados e não blindados. O alcance dos sensores indutivos é função de seu diâmetro e varia entre sensores blindados e não blindados. A figura 68 ilustra este comportamento. Formas de conexão dos sensores. Os sensores de proximidade indutivos estão disponíveis em corrente contínua ou corrente alternada. A maioria dos sensores requer 3 cabos de conexão: terra, alimentação e saída. Existem outras variações que requerem 2 a 4 cabos. A maioria dos sensores está disponível com o LED integrado ao corpo do sensor, que indica se ele está acionado. Um dos primeiros passos que um projetista deve seguir quando utilizar qualquer sensor de proximidade é consultar o catálogo do fabricante para determinar a melhor escolha para a aplicação. Aplicação dos sensores de proximidade indutivos. Devido ao fato de as peças das máquinas serem geralmente construídas com algum tipo de metal, existe um número enorme de possibilidades de aplicação para os sensores indutivos. Eles são relativamente baratos, extremamente confiáveis, operam em uma grande variedade de tensões e podem ser conectados diretamente ao CLP sem componentes externos adicionais.
Na maioria dos casos, sensores de proximidade indutivos são excelentes substitutos para chaves mecânicas, chaves fim de curso. Vantagens e desvantagens dos sensores de proximidade indutivos. Vantagens: não é afetado por poeira ou ambiente que contém sujeira. Não é prejudicado pela umidade. Não possui partes móveis nem contatos mecânicos. Não é dependente da cor do objeto-alvo. Desvantagens: somente detecta objetos metálicos. A distância sensora é menor que em outras tecnologias de sensor de proximidade. Pode ser afetado por fortes campos magnéticos. Na figura 69, encontram-se algumas aplicações para os sensores de proximidade indutivos. Sensores de proximidade capacitivos. Sensores de proximidade capacitivos estão disponíveis em formas e tamanhos similares aos indutivos, figura 70. Devido ao princípio de funcionamento desses sensores, suas aplicações são um pouco diferentes. Para entender como os sensores de proximidade capacitiva funcionam, vamos considerar o diagrama em corte da figura 71. Na figura 72 estão os elementos que compõem o sensor capacitivo mostrados detalhadamente. O princípio de funcionamento desse sensor consiste em um oscilador interno que não oscila até que o material seja movido nas proximidades da face do sensor. O alvo varia a capacitância de um capacitor na face do sensor, que é a parte de um circuito de um oscilador. Existem duas placas do capacitor dispostas lado a lado na face do sensor. Para esse tipo de sensor, o alvo externo age como um dielétrico. À medida que o alvo se aproxima do sensor, ocorre uma mudança no dielétrico, aumentando a capacitância interna do oscilador, causando aumento na sua amplitude, fazendo com que a saída do sensor comute para 1. Figura 73 exibe o comportamento do oscilador com a aproximação do objeto. Na forma de onda apresentada na figura 74, quando o alvo se aproxima da face do sensor, a amplitude do oscilador aumenta, o que faz com que a saída do sensor mude para ligado. A superfície sensível do sensor capacitivo é constituída por dois eletrodos de metais concêntricos. Quando um objeto se aproxima da sua superfície, atinge o campo eletrostático dos eletrodos, a capacitância do circuito oscilador aumenta e obtém-se a oscilação. A capacitância do circuito é determinada pelo tamanho do alvo, sua constância dielétrica e a distância até a ponta. Quanto maior o tamanho e a constância dielétrica de um alvo, mais este aumenta a capacitância. Quanto menor for a distância entre a ponta de compensação e o alvo, maior será a capacitância. Segue uma lista de constâncias dielétricas K para alguns materiais típicos encontrados na indústria. Fator de redução. De acordo com um dado tamanho do objeto-alvo, os fatores de redução para detectores de proximidade capacitivos são determinados segundo a constante dielétrica do material-alvo. Dessa forma, deve-se multiplicar a distância sensora informada por um fator de redução que varia segundo o tipo de material do alvo. A tabela 75 ilustra os fatores de redução para os diversos tipos de materiais. Materiais com grande constante dielétrica podem ser detectados por barreiras que possuam materiais com pequenas constantes dielétricas. Um exemplo é a detecção de álcool ou flúor. O álcool possui uma constante dielétrica maior, 25,8, que as partes do reservatório do vidro, 3,7, enquanto o flúor tem uma constante dielétrica menor, 1,5. A figura 76 exibe essa possibilidade de uso do sensor capacitivo. Observação: antes de colocar o sensor em determinada aplicação, deve-se fazer um teste in loco. A lista de constâncias dielétricas é fornecida para auxiliar a possibilidade de uma aplicação. Os valores podem variar de acordo com o tamanho e a densidade do material a ser detectado. Sensores blindados. Os detectores de proximidade capacitivos, assim como os indutivos, também podem ser blindados ou não blindados.
Os blindados são mais indicados para a detecção de materiais de constante dielétrica baixas, difíceis de detectar, devido à concentração do seu campo eletrostático altamente concentrado. No entanto, os sensores blindados são mais suscetíveis à comutação falsa, devido à acumulação de sujeira ou umidade na face ativa do detetor. Os detetores não blindados são mais indicados para a detecção de materiais de constância dielétrica altas, fáceis de detectar, pois seu campo eletrostático é menos concentrado do que o campo da versão blindada, sendo recomendados em aplicações para detecção de nível por meio de um suporte plástico. A figura 77 mostra sensores capacitivos blindados e não blindados. Sensores de proximidades capacitivos de tipo dielétrico podem ser usados para detectar materiais metálicos e não metálicos. Um material com alta densidade é detectado mais facilmente. Materiais com baixa densidade, espumas, pincéis, etc., não causam mudanças detectáveis no dielétrico e, consequentemente, não disparam o sensor. Sensores do tipo capacitivos necessitam que o material a ser detectado seja condutor elétrico. São ideais para metais e líquidos condutivos. Uma grande aplicação é a medida de nível em reservatórios feitos com materiais plásticos e derivados. Esses sensores têm a característica única de enxergar através do reservatório e verificar a presença do líquido internamente, sendo ideais para a medição de níveis de líquido. Sensores de proximidade capacitivos podem ser utilizados em materiais metálicos, assim como os indutivos. Entretanto, seu custo é mais elevado, sendo inviáveis para essa aplicação. Assim como acontece com os sensores de proximidade indutivos, os capacitivos são fornecidos com um LED embutido para indicar o estado do sensor. Como os sensores são utilizados para materiais com grande variedade de densidade, os fabricantes geralmente fornecem um parafuso de ajuste de sensibilidade na parte traseira do sensor. Assim, quando ele for instalado, a sensibilidade deve ser ajustada para o melhor desempenho em uma dada aplicação. Vantagens e desvantagens dos sensores capacitivos. Vantagens: detecta metais e não metais, líquidos e sólidos. Pode detectar através de certos materiais com densidade menor que o objeto a ser detectado. Dispositivo de estado sólido, que tem longa vida útil. Desvantagens: pequenas distâncias sensora, 1 polegada ou menos, que varia de acordo com o material a ser detectado. Muito sensíveis a fatores ambientais. Umidade pode afetar a distância sensora. Aplicações dos sensores capacitivos. Na figura 78, temos algumas aplicações típicas para os sensores de proximidade capacitivos. Sensores de proximidade óticos. Os sensores de proximidade óticos são extremamente utilizados para detectar objetos em longas distâncias, ao contrário dos sensores indutivos e capacitivos. E, no vácuo, podem detectar qualquer tipo de material, sejam metálicos, condutivos ou porosos. Desde que os receptores e transmissores óticos utilizem feixes focados, lentes, eles podem operar próximos a outros sensores ópticos, sem interferência. O princípio de funcionamento baseia-se em 2 circuitos eletrônicos, um emissor de luz e outro receptor dele. O emissor envia um feixe de luz de forma pulsada através de um LED, de modo a evitar que o receptor o confunda com a luz ambiente. O receptor possui um fotorresistor sensível à luz e um circuito que reconhece somente a luz vinda do emissor. Para aplicações em sensores ópticos, os LEDs infravermelhos são os mais utilizados, pois geram mais luz e menos calor que qualquer outro tipo de LED. Em algumas aplicações, um feixe de luz é desejável para facilitar a instalação ou confirmar o funcionamento do detector, sendo a luz vermelha visível a mais eficiente. Os LEDs são amplamente utilizados em sensores ópticos, pois são componentes resistentes e confiáveis. Operam em uma ampla faixa de temperatura e são muito resistentes a danos decorrentes de vibrações e choques mecânicos. Para a detecção do feixe de luz, o fototransistor ou fotodiodo é um componente eletrônico utilizado, sendo robusto em estado sólido e causa uma mudança na corrente conduzida, dependendo da quantidade de luz detectada. Os detectores
são mais sensíveis a certos comprimentos de ondas de luz. A resposta espectral de um detector determina sua sensibilidade para diferentes componentes de onda. A fim de aumentar a eficiência do sensor, o LED e o detector são geralmente casados espectralmente. O detector e o circuito a que está associado são denominados receptores. A figura 79 mostra que o espectro do LED infravermelho e seu casamento com o receptor tem muito mais eficiência do que um LED visível vermelho. Modulação do LED. Para que o alcance de um detector fotoelétrico seja aumentado, deve-se ampliar a corrente que circula nele. Todavia, com o aumento da corrente, há um acréscimo de calor que pode danificar o LED. Dessa forma, nos emissores faz-se uma comutação em uma frequência elevada na ordem de 5 kHz para evitar o aquecimento excessivo do LED. A figura 80 projeta o sinal de modulação para o LED do sensor de proximidade óptica. Os LEDs geralmente emitem luz e os fotodetetores são sensíveis à luz em uma grande área. Lentes são usadas para os fotodetectores e LEDs para estreitar e dar forma a essa área. À medida que a área é estreitada, o alcance aumenta. Como resultado, as lentes ampliam a distância sensora dos sensores fotoelétricos. Figura 81. Os sensores ópticos mais utilizados na indústria são barreira, difuso refletido e retorreflexivo, apresentados a seguir. Sensor do tipo barreira, feixe direto. O sensor óptico do tipo barreira consiste em duas unidades separadas, cada uma montada em lados opostos do objeto a ser detectado, ilustrado na figura 82. Como se vê na figura, uma unidade é o emissor, que é a fonte luminosa que produz um feixe de luz focado. Considerando que, quando o receptor não recebe sinal do sensor, comuta sua saída, considerando que, quando um objeto não recebe sinal do sensor, comuta a sua saída, se um objeto passar entre o emissor e o receptor, assim o feixe de luz é bloqueado e o receptor comuta a sua saída. Sensores ópticos do tipo barreira têm uma boa resposta quando o objeto a ser detectado não é transparente. Esses sensores podem operar a longa distância, sendo uma boa opção para ambientes empoeirados ou sujos. Uma das vantagens desse sensor é a necessidade de uma instalação elétrica tanto no emissor quanto no receptor. Vantagens e desvantagens do sensor óptico do tipo barreira. Vantagem: podem detectar pequenos objetos a longa distância. Os objetos podem ser opacos ou pouco translúcidos. Devido à sua habilidade de detectar através de ambientes sujos, como pó, óleo, entre outros, esses sensores fornecem grande confiabilidade e necessitam de pouca manutenção. Desvantagens: mais caro devido à exigência de emissor e receptor em separado. Necessita de duas conexões elétricas separadas. O alinhamento do feixe de luz emissor e receptor torna-se muito importante. Não detecta objetos completamente transparentes. Sensor do tipo difuso refletido. O sensor difuso refletido aparece na figura seguinte e tem o emissor e o receptor de luz alocados na mesma unidade. Desta forma, a luz do emissor do objeto alvo reflete no próprio objeto a ser detectado, sendo espalhado pela superfície do alvo em todos os ângulos possíveis. Uma parte é refletida e captada pelo receptor, o que ocasiona a comutação da saída do sensor. Quando não existe objeto presente, nenhuma luz é refletida para o receptor e a saída do sensor não é comutada. A figura 83 ilustra esse tipo de sensor. Os sensores difuso refletidos ópticos são mais convenientes em muitas aplicações devido ao fato de o emissor e o receptor estarem alocados no mesmo sensor, o que facilita o acabamento. Esse tipo de sensor não gera bons resultados com alvos transparentes ou que tenham baixa refletividade, superfícies rugosas ou escuras. Desta forma, o sensor tem maior alcance para objetos com superfícies claras em comparação com as escuras. Vantagens e desvantagens do sensor difuso refletido. Vantagens: não é necessário um refletor, fita refletora ou espelho. Dependendo do ajuste,
diferentes objetos podem ser detectados. Os objetos podem ser translúcidos, transparentes ou opacos, e mesmo assim uma porcentagem de luz é refletida. Desvantagens. Para menores distâncias é requerido menor reflexão da superfície dos materiais. Para maiores distâncias, maiores taxas de reflexão são necessárias. Sensor de proximidade do tipo retroreflexivo. O retroreflexivo é o sensor óptico mais sofisticado de todos. Nesse tipo de sensor, o emissor e o receptor estão localizados em uma unidade. Como exibe a figura 84, o sensor opera similarmente ao sensor de barreira, no qual um objeto passa em frente a ele e bloqueia o feixe de luz enviado. Entretanto, nesse tipo, a luz que está sendo bloqueada é a mesma que retorna de um refletor. Dessa forma, esse sensor não necessita de cabeamento adicional, pois o emissor e o receptor estão alocados no mesmo sensor. Nessa configuração, o objeto reflexivo pode ser um espelho prismático ou fitas refletoras. Estas não precisam ser alinhadas perfeitamente perpendiculares ao detector, sendo permitido um desalinhamento de até 15 graus, sem reduzir a margem de detecção do sensor. Os detectores por feixe retroreflexivo são mais fáceis de instalar que os de feixe transmitido. Somente a unidade emissora-receptora deve ser instalada e conectada. Esses sensores são indicados para detectar objetos opacos, translúcidos e até transparentes. Em aplicações com alvos brilhantes ou altamente reflexivos, eles devem ser detectados, pois as reflexões dos próprios alvos podem ser indicados como se fossem do refletor. Em algumas aplicações, há a possibilidade de orientar o detector e o refletor, ou fita refletora, de maneira que o alvo brilhante reflita a luz longe do receptor, como por exemplo, montando o sensor a 45 graus da face refletiva do objeto. Vantagens e desvantagens dos sensores retroreflexivos. Vantagens: maior facilidade de instalação que os de tipo barreira, pois tem corpo único e é de fácil alinhamento. Mais barato que o feixe transmitido, porque a fiação é mais simples, corpo único. Possibilidade de detecção de objetos transparentes, para os quais sempre há uma atenuação, permitindo ajuste no potencial de sensibilidade do sensor, de forma a detectar esse objeto. Os objetos podem ser opacos, translúcidos e até transparentes. Desvantagens: uma possível falha no emissor é avaliada como detecção do objeto. O espelho prismático ou fitas refletores podem se sujar, provocando falhas no funcionamento. Possui alcance mais curto que o feixe transmitido. Pode não detectar objetos brilhantes. Usar a polarização. Possui menor margem de detecção que o sensor de feixe transmitido. Sensor de proximidade ultrassônico. O sensor de proximidade ultrassônico opera com o mesmo princípio do sonar, como revela a figura 85, em que um sinal ultrassom é enviado da face do sensor. Se um alvo é colocado na frente do sensor e este está dentro da sua escala, o sinal é refletido pelo alvo e retorna ao sensor. O retorno desse sinal chama-se eco e, quando acontece, o sensor detecta se o alvo está presente pela medida do campo de atraso entre o sinal transmitido e o eco. O sensor pode calcular a distância entre o sensor e o alvo pela medição do tempo transcorrido entre a emissão do sinal e o retorno do eco. Como qualquer sensor de proximidade, o ultrassônico tem limitações, sendo capaz de medir somente um alvo, se esse estiver dentro de sua escala de medição. Construção do sensor ultrassônico. Existem 4 componentes básicos que constituem um sensor de proximidade ultrassônico: transdutor, receptor,
comparador, circuito detetor, saída em estado sólido. Componentes básicos: transdutor, receptor. O transdutor envia pulsos de ondas sonoras a partir da face do sensor. O receptor recebe as ondas que retornam em forma de eco do objeto a ser detectado. Circuito detector e comparador. Quando o sensor recebe o eco refletido, é feita uma comparação e, de acordo com a diferença de tempo, envia um sinal para a saída. Saída em estado sólido. Gera um sinal elétrico para ser interpretado pela interface digital, como, por exemplo, um CLP. O sinal de um sensor digital indica a presença ou a ausência de um objeto. Se o sensor for analógico, ele indica a distância do objeto nas proximidades do sensor. A frequência do sensor é geralmente entre 25 kHz a 500 kHz. Unidades de sensores ultrassônicos para aplicações métricas operam a 5 MHz ou mais. A frequência do sensor é inversamente proporcional à distância sensora. Enquanto um sensor com frequência de 50 kHz pode trabalhar até 10 metros ou mais, um com 200 kHz é limitado a distâncias de aproximadamente 1 metro. A escala de medição é uma área com formato de funil que sai diretamente da face do sensor, figura 87. As ondas sonoras saem da face do sensor em uma dispersão em forma de cone e tem como fronteira o ângulo do feixe das ondas do sensor. O alcance de sensibilidade de um sensor ultrassônico é a área entre os limites mínimos e máximo de sensibilidade do sensor, como define a figura 88. Os sensores ultrassônicos têm uma pequena área próxima ao sensor que não é usada, também chamada de zona cega. O outro lado da zona cega é a máxima distância sonora em que um objeto pode ser detectado. O tamanho e o material-alvo determinam a máxima distância em que um sensor é capaz de detectar um objeto. Materiais que absorvem o som, como espuma, algodão, borracha, etc., são mais difíceis de detectar do que aqueles acusticamente reflexíveis, como metal, plástico ou vidro. Quando os materiais que têm menor reflexão acústica são detectados, há uma redução da máxima distância sensora, como ilustra a figura 89. Sensores de proximidade ultrassônicos são amplamente utilizados para detectar alvos que estão além das pequenas distâncias sonoras possíveis dos sensores capacitivos e indutivos. Isso é possível devido ao fato de os sensores de proximidade ultrassônicos possuírem uma escala de medição de 6 metros ou mais. Além disso, os sensores ultrassônicos têm um ótimo desempenho para detectar materiais densos, como metais e líquidos. Não são recomendados para materiais que têm como características absorver som, como borrachas e tecidos. Também possuem fraco desempenho com líquidos turbulentos ou espumas. Considerações acerca do ambiente em que estão instalados os sensores ultrassônicos. Ruído. Sensores ultrassônicos possuem circuitos de supressão de ruídos que garante a confiabilidade em ambientes com ruídos. Pressão atmosférica. Pressões atmosféricas normais têm um pequeno efeito na precisão da medida. Entretanto, sensores ultrassônicos não foram desenvolvidos para uso em locais com altas e baixas pressões atmosféricas, pois, quando extremas, podem danificar o transdutor ou a face do sensor. Temperatura do ar. A velocidade do som no ar depende da temperatura. Um aumento na temperatura causa a redução na velocidade do ar e, por consequência, amplia a distância sonora. Turbulência do ar. Correntes de ar, turbulência e camadas diferentes de densidade causam a reflação da onda sonora. O eco pode ser enfraquecido ou ter uma direção alternada. Dessa forma, o alcance do sensor, a precisão e a estabilidade podem ser deterioradas. Proteção do sensor.
Em aplicações em que o sensor esteja em um ambiente úmido, ele deve ser montado de maneira que a água e outros fluidos não permaneçam na face sonora. É fundamental que cuidados sejam tomados para que sólidos e líquidos não fiquem acumulados no sensor, o qual também é vulnerável a atmosferas alcalinas e ácidas. Como as ondas sonoras devem passar pelo ar, a precisão desses sensores está sujeita ao tempo de propagação do som no ar. Devido ao seu grande alcance, o projetista do sistema deve tomar cuidado ao utilizar mais do que um sensor ultrassônico em seu sistema, pela possibilidade de cruzamento entre sensores. Uma das maiores finalidades do sensor é a medição de nível, figura 90. Observe que os sensores ultrassônicos não têm boa performance em superfícies turbulentas. Para sanar esse problema, um tubo deve ser usado para reduzir a turbulência na superfície do líquido. Vantagens e desvantagens dos sensores de proximidade ultrassônicos. Vantagens: podem detectar objetos a distâncias de até 15 metros. Um sensor de proximidade ultrassônico tem uma resposta que independe da cor da superfície ou reflexibilidade óptica do objeto. Desvantagens: devem ser colocados perpendicularmente ao objeto a ser detectado para que a distância sensora seja a especificada. Tem mínima distância sensora. Mudanças no ambiente, como temperatura, pressão, umidade e turbulência no ar, podem afetar a performance do sensor. Objetos com pouca densidade, como espumas e roupas, tendem a absorver a energia e podem causar dificuldades na detecção a longas distâncias. Aplicações.